Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá a todos, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Estamos aqui de volta para nós estudarmos um pouquinho mais deste maravilhoso ensinamento da Seicho no Ie. E hoje nós vamos tratar de um assunto sobre empreendedorismo, sobre empreendimento. E o tema é: seja rico em mente que se alegra para prosperar nos seus empreendimentos. E para esta atividade de hoje nós vamos utilizar um livro maravilhoso, aquela coleção A Verdade. Não é a Verdade da Vida, é a coleção A Verdade, volume 2, do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi. E o que nós vamos falar hoje está no capítulo 4. E é muito interessante que esse capítulo 4, ele trata dos segredos, como é que a gente faz para que a gente consiga ter sucesso nos nossos empreendimentos. Ele começa, o mestre Masaharu Taniguchi, ele começa abordando o tema da saúde, que todo mundo conhece, está todo mundo familiarizado, né?
e ele correlaciona a saúde com a atitude mental. Ou seja, dependendo como a pessoa pensa, como ela sente, de acordo com a sua atitude mental, a pessoa pode ter uma saúde excelente ou uma péssima saúde. Ou seja, quando a pessoa tem pensamentos positivos, uma pessoa alegre, a pessoa que tem pensamentos de bondade, gratidão, isso acaba levando a uma saúde perfeita, maravilhosa. Ou seja, o estado mental da pessoa interfere diretamente na sua saúde. Por outro lado, uma pessoa que tem pensamentos negativos, pensamentos sombrios, que vive irritada, a pessoa que vive com sentimento de ingratidão, insatisfação, isso leva àquilo que a gente já conhece como doenças psicossomáticas, né? Ou seja, a pessoa somatiza todos aqueles pensamentos negativos, todo aquele sentimento negativo e a pessoa começa então a ter problemas de saúde, né? E com a pandemia que a gente ainda vive, naturalmente de uma forma bem menos intensa que já foi no passado, essa questão do isolamento, essa questão da incerteza em relação ao futuro, acaba levando a uma situação onde há muita gente hoje que está tendo problema de saúde mental, né? Que é basicamente isso que nós estamos falando. Ou seja, então há pessoas chegando num estágio de burnout, depressão, em função de tudo isso que a pessoa está vivendo. Ou seja, muita preocupação em relação ao futuro, muita insegurança em relação ao trabalho, ao negócio, então está levando muita gente a um estresse, uma ansiedade que leva ao burnout e também a questão da depressão, né? Então, da mesma forma como na saúde, no mundo dos negócios não é diferente, ou seja, dependendo do estado mental das pessoas, principalmente dos gestores, dos administradores, acaba levando a empresa a uma situação de problemas financeiros, né? A empresa acaba enfrentando muitas dificuldades financeiras em função do estado mental das pessoas que conduzem esta organização. Que você sabe que a empresa ou qualquer uma outra organização é um organismo vivo. Então, de acordo com o tipo de pensamento, o tipo de vibração que existe, a energia que existe dentro da empresa, isso leva a empresa a terem problemas ou a empresas terem muito sucesso. Então depende muito do estado mental das pessoas que estão na empresa, sobretudo quem está no comando, né? E quando a gente fala no comando, existe aquele velho estereótipo, né? Aquele modelo mental do chefe ou dos diretores, né? Então fica aquela ideia de que o chefe, né? O chefe até ele incorpora aqueles modelos, né? Dos estereótipos, onde ele está sempre sério, carrancudo, parece que está preocupado, ele acaba ficando muito tenso, né? E fica aquela ideia que ele está sempre atarefado, está tratando de algum assunto muito sério, está tratando de problemas importantes, né? Ou que está em reuniões tratando desses temas, então ele acaba incorporando na sua fisionomia, na sua maneira de ser, toda esse modelo mental que é uma pessoa que está preocupada, pessoa que está com problemas, está tentando resolver problemas sérios, e aí ele acaba incorporando. Então, com isso, a pessoa acaba ficando uma pessoa muito séria, sisuda, carrancuda, e com isso não passa uma boa vibração para a sua equipe, né? Inclusive, uma vez eu e minha família estivemos fazendo compra numa loja que vende produtos para casa, material de construção, e a gente foi muito bem atendido pela caixa, né? A moça que nos atendeu muito bem, sempre solícita, muito sorridente, fez tudo muito rápido, tudo certinho. Aí eu elogiei, falei: parabéns, moça, você nos atendeu super bem, olha, eu acho que você merece ser promovida. Aí ela falou:
pelo amor de Deus, eu não quero ser promovido de jeito nenhum. Eu falei, mas por quê? Não é uma coisa boa para você? Você ser promovido, assumir mais responsabilidade? Ele falou, de jeito nenhum, eu não quero isso. Que eu vejo o meu chefe, ele não tem vida. Está sempre resolvendo problema, está sempre mal-humorado, parece que ele está com muitos problemas para resolver e eu não quero isso para mim, eu quero continuar aqui. Então vejam vocês o que acontece. Então, ao invés de motivar os funcionários a pensarem, sonharem, crescerem para serem promovidos e assumirem mais responsabilidade, muitas vezes o exemplo que vem de cima não é um bom exemplo, não está encorajando, não está motivando os funcionários a almejarem posições melhores, com mais responsabilidade. Então, muitas vezes, esta ideia que o chefe está sempre resolvendo o problema acaba não motivando os funcionários a sonharem alto, né? E hoje a gente sabe, tem grandes líderes empresariais, né, grandes administradores que se caracterizam por ter muito senso de humor, ter muitas histórias engraçadas para contar, e essas histórias acabam transmitindo muitos ensinamentos, né? E dão boas risadas, muitas boas gargalhadas, que são inspiradoras e não assustadoras. Então, é importante a gente refletir sobre isso. O chefe não é aquele que está resolvendo um problema muito sério e que ele tem que transmitir e incorporar aquela situação de problema. Obviamente, os chefes, os diretores, os gestores estão tratando de assuntos estratégicos, assuntos importantes, mas não é por causa disso que ele vai perder o bom humor, não é por causa disso que ele vai deixar de dar umas boas gargalhadas no seu local de trabalho, né? E hoje, vocês sabem, né, que as pessoas passam grande parte do seu tempo no trabalho, né? Se a gente considerar que as pessoas dormem 8 horas por dia, né, dos 24 horas, sobram 16 horas. Dessas 16 horas, quase 70% a pessoa está dedicando ao trabalho, ou está indo para o trabalho, ou está trabalhando, ou está retornando do trabalho. Então, a maior parte do tempo que as pessoas têm hoje, as pessoas que trabalham fora, acabam dedicando ao trabalho. Então, será que esse ambiente de trabalho é um ambiente legal, um ambiente leve, um ambiente vibrante, ou é um ambiente carregado, um ambiente pesado, onde as pessoas estão vivendo aquela tensão, aquela ansiedade permanente, né? E quantos por cento das pessoas que vão trabalhar alegres, felizes, né? Ou aquela, como é que você acorda na segunda-feira? Você acorda, puxa vida, hoje é segunda-feira, que legal, vou trabalhar, vou ter muitos desafios. Ou pensa, ai meu Deus do céu, hoje é segunda-feira e eu vou enfrentar toda aquela jornada difícil no meu trabalho, enfrentar o meu chefe, os meus colegas, os problemas que a gente tem. Como é que você começa a sua semana de trabalho, né? Até tem uma piada que diz que aquela pessoa está feliz porque aquela segunda-feira é o dia mais distante da próxima segunda-feira, né? Então, aí eu pergunto para você, como é que você começa a semana? Ou como é que você começa o seu dia? Você acorda motivado? Você salta da cama com entusiasmo, com alegria, para você, então, enfrentar um dia de trabalho? Ou você começa o dia pensando, ai meu Deus do céu, como é que vai ser esse meu dia? Então, tudo depende o tempo que você vive na empresa, tudo vai depender, então, como é que é esse ambiente de trabalho, né? As empresas estão mudando, vocês sabem muito bem, né? Hoje, as empresas estão deixando aquela rigidez, aquele ambiente pesado, carrancudo e sério, aquilo tudo está ficando para trás, né? Hoje, as empresas modernas, as empresas de vanguarda, essas empresas que vão ter muito sucesso no futuro, têm um ambiente muito leve, um ambiente descontraído, há espaço para as pessoas se manifestarem, a sua maneira de ser, de se apresentarem como elas são, e não é aquele ambiente todo cheio de regras, de controles, e que fica aquele ambiente então pesado, né? Então, hoje em dia,
as empresas modernas já estão indo nessa direção e são conhecidas também como pet friendly, né? São empresas que aceitam que você leve o seu pet, o seu cachorrinho, o seu gatinho, enfim, você pode então levar o teu pet para o local do trabalho, né? Porque afinal de contas a relação que você tem com o seu animalzinho é uma relação de muito afeto, então você acaba tendo esse ambiente propício para esse tipo de companhia no próprio local de trabalho. E também tem empresas que permitem até levar crianças, né? Então, essas empresas que vão ficar aí para o sucesso, essas empresas que estão vindo aí com muita força, são empresas que têm um ambiente leve, descontraído, onde as pessoas elas podem ser elas mesmas e não precisam então seguir aqueles estereótipos, aquelas pessoas que têm que vestir de certa maneira, têm que se comportar de outras maneiras, têm que se aparentar de uma certa maneira. Então, as empresas estão ficando mais flexíveis e estão fazendo com que as pessoas sejam mais naturais e não seguindo normas e procedimentos, como isso já aconteceu muito lá atrás, né? Então, aquelas empresas caretas, muito formais, já não têm espaço nesse mundo novo. Então, essas empresas antiquadas precisam repensar muitas coisas. Então, quando a gente fala em empresa, nós estamos falando dos gestores. Certamente quem está ouvindo aqui deve ter alguma posição de comando, de liderança, então precisa pensar sempre em criar um ambiente agradável, descontraído, onde as pessoas possam manifestar todo o seu potencial, onde elas possam maximizar esse potencial que elas têm dentro de si e não criar modelos, criar regras muito formais, porque hoje em dia as pessoas já não aceitam trabalhar em lugares desse tipo, né? Então há muita gente, principalmente os melhores profissionais, não vão trabalhar só por dinheiro. Eles valorizam demais esse ambiente descontraído, onde elas possam sentir bem e muito bem acolhido, né? Então é muito importante a gente pensar em começar a implementar efetivamente isso tudo nas nossas empresas, né? E aqui vem uma dica que o mestre Masaru Taniguchi ele traz neste livro, onde ele diz o seguinte: torne seu espírito alegre, né? Então, mesmo que você se depare com os mais difíceis problemas, mesmo que fracasse uma ou duas vezes, não se deixe abater, não se deixe ficar infeliz, triste porque você enfrentou ou teve eventualmente alguma falha no seu percurso, né? Aqui nesse livro, o mestre Masaru Taniguchi, ele nos ensina que o fracasso é a base do sucesso, né? Todos os tropeços ocorrem em locais escuros, ou seja, você não enxerga e aí você tropeça. Então, e aí depende muito como você encara esse tropeço, esse eventual fracasso na sua jornada. Inclusive eu faço parte de corpo de jurados, onde a gente seleciona as startups no que a gente chama de Investor Day, né? Então no Investor Day as startups se apresentam, então tem um corpo de jurados que avaliam essas startups, se a gente investe nelas, se a gente coloca elas no portfólio das empresas, das startups investidas. E uma das coisas que a gente olha, se o empreendedor já fracassou alguma vez. Inclusive, quando o empreendedor fala eu já quebrei 2 ou 3 vezes, a gente já olha com bons olhos, diferentemente porque no passado, quem fracassava, quem quebrava, era muito mal visto no mercado, mas hoje em dia isso já mudou. Isso é visto com bons olhos, ou seja, aquele empreendedor, ele certamente já aprendeu alguma lição por ele ter quebrado, por ele ter falhado, né? Então o fato dele ter quebrado no passado não significa que ele é um fracassado, pelo contrário, ele passou por experiências difíceis e essa experiência com certeza fez com que aquele empreendedor ou aquela empreendedora tivesse aprendido. Então as pessoas saem muito mais fortalecidas
quando enfrentam dificuldades, né? Então, a gente deve encarar o fracasso como um processo de construção do teu sucesso no futuro, né? Porque o sucesso está na jornada, né? Não é uma fotografia específica de um momento, de uma longa jornada. Então, o sucesso está em toda a sua jornada e não no momento específico. Por isso que nós que trabalhamos com empreendedores, com as startups, a gente olha essa experiência que o empreendedor ou a empreendedora tiveram ao longo da sua vida como empreendedor, né? Então, fracassar faz parte do jogo. O importante é você se levantar, assimilar aquilo que você aprendeu, né, com aquela experiência, e aí você seguir adiante mais fortalecido ou mais fortalecida na sua grande jornada, né? Uma coisa muito importante também que a gente aprende quando estudamos a Seichonoe, a questão do sucesso versus felicidade, né? E consequentemente a prosperidade. Porque muita gente ainda vive na ilusão, achando que para ser feliz é preciso ter sucesso. Para ser feliz, essas pessoas acham que precisa ter sucesso. Ou seja, eu quero ter dinheiro, quero ser rico, quero ser uma pessoa de sucesso para ser feliz. E quando a gente faz esta reflexão, vale lembrar que recentemente, lá na Universidade de Harvard, que é uma das referências mundiais, lá está se ensinando a ter um curso sobre felicidade. E nesse curso, que é liderado pelo professor da felicidade, o professor Tal Ben-Shahar, ele ensina os seus alunos dizendo o seguinte, que a felicidade precede o sucesso. Ou seja, se você quer ter sucesso, aprenda antes de ser feliz, né? Isso é uma revolução quando você olha o senso comum, porque muita gente acha que para ser feliz tem que ter sucesso, tem que ser rico, tem que ganhar dinheiro. E o pessoal de Harvard está mostrando que não, se você quer ter sucesso, seja antes feliz, né? Então, aí esse é o ponto, porque é como vocês lembram da teoria geocêntrica versus a teoria heliocêntrica, né? Na teoria geocêntrica, que se acreditava lá por volta de muitos anos atrás, antes de 1400, se acreditava que o Sol girava em torno da Terra, porque as pessoas viam o Sol nascer no leste, se pousava lá no oeste, então viu o movimento do Sol e achava que o Sol girava em torno da Terra. Essa era a teoria geocêntrica, como a Terra sendo o centro do universo. Até que Copérnico veio e ensinou o contrário. Ele falou exatamente ao contrário, não é o Sol que gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol, né? Então aí veio a teoria heliocêntrica, né? Mostrando o que é fato verdadeiro e não aquela ilusão que se acreditava o contrário. Então, da mesma forma, muita gente acha que para ser feliz é preciso ser rico, ter sucesso. E o que o pessoal lá de Harvard está mostrando é que é exatamente o contrário. Ou seja, aprenda primeiro a ser feliz para daí você ter o sucesso como resultado, como consequência. Então, para prosperar nos seus negócios, nos seus empreendimentos e ter sucesso, é preciso antes descobrir como ser feliz. Aí eu quero trazer para vocês os 5 segredos para você ser feliz, porque aí o seu empreendimento vai prosperar, você vai ter sucesso. Então, número 1, faça ao máximo possível para pensar somente em coisas boas e alegres. Ou seja, pense o tempo todo, como é que eu posso fazer para ser alegre aqui e agora, né?
E não se prenda ao passado, nem se preocupe com o futuro. Ou seja, como é que você pode, aqui, agora, pensar somente em coisas positivas. Você pensar em coisas alegres. Então, esse é o primeiro segredo, né? O Dalai Lama, ele diz, entre várias frases maravilhosas, famosas que ele deixou, tem uma que tem a ver com esse tema. Ele diz o seguinte: só existem 2 dias do ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Ou seja, não fique preso no passado e também não fique preocupado com o futuro. Então, preocupe-se com o agora. O que você pode fazer agora, né, para você ter pensamentos positivos, ter mente alegre e não ficar pensando no passado, nos problemas do passado e também não ficar se preocupando com o seu futuro. Não existe um dia, não existe quando der, quando as coisas melhorarem, então não existe isso. Existe somente o agora. Então o agora é o tempo real, verdadeiro, existente. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. Então é preciso focar no aqui e agora. Então esse é o primeiro segredo. Vamos para o segundo? Segundo, isso eu passei por uma experiência maravilhosa que eu aprendi muito tempo atrás e jamais esqueci, né? O segundo segredo, o mestre nos ensina o seguinte: jamais fugir das tarefas difíceis, né? Não pensar que trabalho é sofrimento, que alguma dificuldade é sofrimento, né? Encare como um desafio, mas não como um sofrimento, né? E enfrentar os desafios com alegria e otimismo. Se a gente não sabe como faz, descubra um jeito, vai atrás, aprenda e aí enfrente as coisas que você às vezes não sabe nem como resolver, enfrente com alegria, vai atrás, pesquise, né? Hoje se fala muito no lifelong learning, ou seja, o aprendizado ao longo da vida. A pessoa antigamente dizia: eu fiz engenharia, então eu sou engenheiro. Eu fiz medicina, então eu sou médico, não preciso estudar mais, né? Ou eu fiz psicologia e eu então exerço minha profissão como psicólogo ou psicóloga e segue assim, né? Então isso já não vale mais hoje em dia. Hoje é preciso estar sempre aprendendo, sempre estudando. Então uma pessoa dizer: eu não sei, isso já não cola mais. É preciso ir atrás, porque você vai encontrar sempre conteúdos, você vai sempre encontrar o conhecimento que você busca e está disponível, né? Só ir atrás, né? Então isso é muito importante. Então quando a pessoa está enfrentando alguma dificuldade, algum desafio, não pode fugir dessa responsabilidade. Muitos anos atrás, quando eu estava na Seichonoe, como todo jovem, eu sempre queria prosperar, queria fazer minha carreira, eu queria seguir adiante com os meus planos, com os meus sonhos. E até que eu recebi uma dica maravilhosa desse livro dos jovens. No livro dos jovens, o mestre Masaru Taniguchi, ele dá uma dica aqui sobre o segredo do sucesso. E olha o que ele escreveu aqui, olha. O segredo do sucesso está em não tentar fugir das responsabilidades, mas sim estar disposto a arcar com grandes responsabilidades. Então, essa é uma dica que o mestre Masaru Taniguchi nos dá nesse livro dos jovens, que eu considero esse livro dos jovens uma verdadeira bíblia, o manual do empreendedor. Então, quem quer empreender, quem quer ter sonhos grandiosos, realizações grandiosas, então fica aqui a dica do livro dos jovens. Ou seja, então esse é o segundo segredo, ou seja, de jamais fugir das tarefas difíceis, jamais fugir de arcar com grande responsabilidade e estar sempre disposto a enfrentar o novo, né? Porque cada vez mais, vocês sabem,
cada vez mais a gente vai viver um mundo de grandes, profundas transformações e muitas dessas mudanças sem qualquer conexão com o passado. Então hoje se fala muito em inovação disruptivas, né? Então o novo vai fazer parte do nosso dia a dia. Então a única certeza que a gente tem é que muitas mudanças virão. Então é preciso ter uma mente aberta, é preciso você estar sempre disposto a aprender coisas novas, e quando você estiver diante de uma dificuldade ou de uma situação nova, não tenha medo, enfrente com coragem, vai adiante, aprenda, domine, e com isso você vai ver que você tem capacidade incrível, você tem um potencial enorme dentro de você. Basta você enfrentar e não se acovardar diante das coisas novas que certamente virão na sua jornada daqui para frente. Vamos para a terceira dica aqui, o terceiro segredo, e nesse livro aqui da A Verdade, volume 2, o mestre Masaru Taniguchi, ele diz que essa terceira dica aqui é um dos segredos infalíveis para obter o êxito. Então, qual que é esse segredo? Seja amável com as pessoas. Então, esta é a dica, ou seja, procure ser amável, procure ser agradável, procure ser amigável com as pessoas. Não seja crítico demais, não seja intolerante, não seja intransigente. Reclame menos e ame mais. Reclame menos e ame mais. Então, é importante a gente procurar ser uma pessoa mais leve, né? Porque aquelas pessoas carrancudas, sisudas, ninguém quer ficar perto, ninguém quer trabalhar com essas pessoas, ninguém quer comprar, vender, fazer negócios com pessoas muito sisudas, carrancudas, né? Tem muita gente que fica intolerante com outras pessoas, porque são pessoas que aprendem muita coisa, sabem muita coisa, e aí, às vezes, o tempo, né, à medida que a pessoa vai envelhecendo, começa a ficar muito crítico, né, e aí fica intolerante com as outras pessoas, e passam a se tornar pessoas muito desagradáveis, né, e aí acaba entrando em rota de colisão, acaba se desentendendo com as pessoas, criando desarmonia e um ambiente pesado. O inferno está cheio de gente orgulhosa que acha que tem razão e estão lá. Então essas pessoas estão vivendo um verdadeiro inferno. Tenho razão, eu estou certo ou estou certa, aquela pessoa que está errada, e aí fica lá no alto da sua razão, orgulhosa, mas está sofrendo, está isolada. São pessoas infelizes. Será que vale a pena? Então, vamos refletir sobre isso, né? Somente aquele ou aquela que domina a sua própria mente é que conseguirá dominar o seu próprio destino. Então, o mestre Masaru Taniguchi, ele diz também o seguinte: quem vence a si mesmo é a pessoa mais poderosa. Ou seja, não é competir contra os outros, mas é competir contra você mesmo, né? Pessoas amáveis e respeitosas sempre atraem boas pessoas, atraem bons fatos, boas coisas, ou seja, ela acaba por aquela simples lei que semelhantes se atraem. Então, pessoas boas, amáveis, acabam atraindo coisas boas e amáveis, né? Então, essas pessoas terão ali, então, esse grande segredo para o êxito. E vamos então para a quarta dica aqui, quarto segredo para você ter muito sucesso, para você prosperar com os seus empreendimentos. Então, o quarto segredo aqui é o sentimento de gratidão, né? Viver e expressar sempre o seu sentimento de gratidão para com todas as pessoas, coisas e fatos é uma coisa essencial para a gente ser feliz e, consequentemente, ter sucesso na vida. Você agradece o ar que você respira, você agradece a família que você tem, você agradece o seu trabalho, você agradece
a sua família, as pessoas que te rodeiam, que te amam, você agradece a sua casa, você agradece as suas coisas, né? Por menor que seja, agradeça sempre. As pessoas que agradecem abrem aquele canal da provisão infinita e aí tudo começa a fluir abundantemente. Então, vamos viver sempre com sentimento de gratidão. Vamos trocar a crítica, a insatisfação pela gratidão, pela alegria, e com isso a gente vai atrair somente coisas boas. As pessoas que sempre agradecem sempre vão ter motivos para continuar agradecendo, enquanto que aquelas que reclamam sempre vão colher fatos negativos para justificar aquela atitude da reclamação, da irritação, da insatisfação. Então, aqui fica a quarta dica da gente ter um viver radiante de gratidão e sempre expressar essa gratidão através de atitudes positivas, de serem amáveis com as pessoas, de agradecerem, manifestarem concretamente esta gratidão. E agora vamos para o quinto e último segredo para você prosperar nos seus empreendimentos através, né, da mudança da forma da gente pensar, da mudança da forma da gente agir no nosso dia a dia. E aqui o grande segredo é fazer o bem para o maior número possível de pessoas. Ou seja, fazer o bem significa você transformar o amor que você tem pelas pessoas em algo, uma ação efetiva que vai ajudar e transformar a vida de outras pessoas. Ou seja, é a prática efetiva do amor, que é você fazer alguma coisa que vai beneficiar o próximo, as pessoas, e aí a gente estende isso quando a gente fala em empresas. Nós estamos falando a empresa que vai, através do seu trabalho, seus produtos, seus serviços, que vai ajudar o maior número possível de pessoas, né? Então, na hora que a empresa consegue ajudar muitas pessoas, não só localmente, mas globalmente, então essa é uma empresa que a gente chama de organização exponencial, ou seja, ela tem um crescimento acelerado. Então, é uma empresa que vai conseguir escalar e muito o seu negócio à medida que ela consiga atingir muitas pessoas e ajudar a resolver eventuais problemas, necessidades de grande número de pessoas. Então, qualquer empreendimento que consegue efetivamente endereçar uma necessidade real, ajudar as pessoas e muitas pessoas a resolver algum problema, essas empresas vão ter muito sucesso. Então, é importante que toda a organização pense dessa forma, ou seja, como é que eu consigo ajudar os meus clientes, como é que eu ajudo o mercado, como é que eu crio valor, entrego valor para a sociedade. Então, quando a empresa efetivamente entrega valor através dos seus produtos, seus serviços e faz o bem para o maior número possível de pessoas, esta empresa com certeza vai ter muito sucesso e vai prosperar infinitamente. Então, nós temos que entregar valor real para o mercado, né, que seja indispensável. Chega um momento que a empresa ficou tão importante na vida das pessoas que os donos das empresas ou os administradores da empresa não podem mais pensar, é minha empresa. Chega um momento que a empresa já não pertence àqueles acionistas, não pertence àqueles donos, porque a empresa já pertence ao mercado. Então, quando uma empresa atinge esse grau de essencialidade na vida das pessoas, essa é uma empresa que veio para ficar, essa é uma empresa que vai crescer infinitamente. Ou seja, chega um momento que não pode mais ter aquele sentimento egoístico, essa é minha empresa. Não, essa empresa pertence às pessoas, pertence ao mercado. Essa empresa pertence a Deus e eu apenas estou tendo a oportunidade de administrar. Vocês lembram da palestra? Alguns participaram daquela palestra do Sr. Alair Martins. O Sr. Alair Martins, ele foi uma vez, ele esteve dando uma palestra no Seminário Especial da Prosperidade lá na Pousada do Rio Quente. E eu tive
o privilégio de fazer o contato com ele, até porque tinha um amigo meu que era diretor lá do Grupo Martins, e aí conseguimos fazer o contato e eu fiz o convite para o senhor Alair Martins, que é o dono do Grupo Martins, e ele, uma pessoa muito humilde, não chegou nem a fazer o 4º ano primário, e ele morava no sítio até 16 anos, trabalhava na roça, e ele pensou, se eu ficar aqui nessa minha vidinha, não vou muito longe. Aí ele resolveu mudar para a cidade de Uberlândia, e aí ele começou a ajudar um tio lá num armazém, né, que antigamente chamava de Secos e Molhados, e aí o tio dele tinha um caminhãozinho, ele começou a usar esse caminhão no final de semana para transportar as coisas e começou então, a ajudar outras pessoas que tinham que transportar mercadorias. E assim ele começou com aquele caminhãozinho fazer essa atividade. E aí ele foi crescendo e montou o Grupo Martins. E aí ele deu uma palestra maravilhosa lá no nosso seminário especial da prosperidade. E com toda humildade, ele primeiro sim, foi aplaudido de pé naquele evento. E no final ele comentou o seguinte, com muita humildade, ele falou assim, eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado a oportunidade de gerenciar esta empresa. Ele falou, essa empresa não me pertence, né? Essa empresa é de Deus. Eu apenas estou tendo o privilégio de administrar esta empresa. Então, quando a pessoa chega nesse nível, né, e não mais pensa de uma forma egoística, eu construí essa empresa, é minha empresa, então essa empresa não vai crescer muito. Mas na hora que a pessoa chega nesse estágio, dizendo e pensando, essa empresa pertence a Deus e eu apenas estou tendo a oportunidade de administrar esta empresa para que ela possa ser útil à sociedade, para que ela possa contribuir para o bem-estar das pessoas através de seus produtos e serviços. Então, esse tipo de empresa é que vai prosperar infinitamente. Então, meus queridos amigos, viva intensamente o momento presente, foque no momento presente, procure sempre estar com a mente alegre, pensamento otimista, muita fé no futuro, muita motivação e viver o seu dia a dia com otimismo, gratidão e procure sempre trabalhar para beneficiar grande número de pessoas. E quando você trabalha desta forma e transforma esse amor em uma ação prática que vai ajudar grande número de pessoas, o seu empreendimento com certeza vai prosperar. Seu empreendimento vai prosperar infinitamente, porque é um empreendimento que estará efetivamente cumprindo com a sua missão, ou seja, de entregar valor real para grande número de pessoas, vai estar contribuindo para a felicidade de grande número de pessoas. Então esse é o grande segredo da Seichonoye. Primeiro a gente aprende a ser feliz, porque a partir daí a gente vai fazer outras pessoas felizes. Quando a gente faz isso, com certeza o seu empreendimento vai prosperar infinitamente. Então agradeço imensamente o tempo, a atenção, o carinho de cada um de vocês. Estarei orando pela felicidade e pelo sucesso dos seus empreendimentos. Que Deus abençoe cada um de vocês e seus familiares. Muito obrigado, muito obrigado. Você sabia que a Seichonoye está retomando com força total todas as suas atividades presenciais? E você é nosso convidado para participar da Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Em
todo o Brasil, em diversas localidades, preletores da Seichonoye realizarão palestras tratando sobre diversos temas da vida cotidiana e também teremos a oportunidade de participar da maravilhosa prática da meditação Shinsokan de oração mútua, momento em que podemos dedicar amor uns aos outros, orando uns pelos outros, fazendo concretizar a cura divina e trazendo a solução para diversos problemas da vida cotidiana. Participe deste evento, Conferência da Luz 2022, Segredos para uma Vida Harmoniosa, Saudável e Próspera. Como serão diversas localidades em todo o Brasil, certamente aí, bem pertinho de você, eis a oportunidade de entrar em contato com a filosofia que tem ajudado milhares de pessoas a despertarem para a sua natureza divina. Confira a data, endereço e contato para se planejar e confirmar a sua presença. Muito obrigado! Por que muitas vezes em nossa vida oramos, mas parece que nossas orações não se concretizam? É preciso olhar para dentro de nós, fazermos uma reflexão, entendermos as razões disso e orar corretamente a ponto de obter as graças. Se houver situações de conflito em nosso subconsciente, as orações surtirão pouco efeito. Você sabia que existem alguns requisitos para concretizar a oração? E também posturas que anulam o poder da oração? Eis a sua chance de aprender em definitivo a concretizar tudo aquilo que mentaliza. Vem aí o Seminário de Orações, promovido pela Seichonoye do Brasil. Será nos dias 21 a 23 de outubro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, de Ibiúna, São Paulo, tendo como orientadores o preletor em Grau-Master Junji Miyaura, preletor em Grau-Master Milton Kazu Norimatsu, preletora em Grau-Master Cleusa de Jesus Anata, e como convidada, a aspirante a preletora da sede internacional, Lilian Suzy Baf Norimatsu. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 5014 2217. Esperamos por você. Muito obrigado!